Exemplo 1, registros K230 e K235, produção com materiais de terceiros com retorno total do material remetido pelo cliente. Neste artigo será apresentado um exemplo de escrituração dos registros K230 e K235 na produção com materiais de terceiros, considerando o seguinte cenário: produção com materiais de terceiros com retorno total do material remetido pelo cliente. Os cadastros aqui que vão ser considerados nesse exemplo, primeiramente aqui o item produzido é o PA17, portão de ferro 1077 pintado. O insumo consumido é de propriedade da empresa, MP33, é a tinta para a pintura do portão de ferro. O produto aqui, o insumo consumido de propriedade do cliente remetido para a nossa empresa, é o MP34, é o portão de ferro 1077 sem pintura. E a lista de materiais ela foi feita assim, olha, o portão de ferro 1077 pintado, uma unidade, vai consumir aqui uma unidade do portão de ferro 1077 sem pintura e vai consumir, tá errado aqui pessoal, vou ajustar quando terminar aí o nosso treinamento, vai consumir 2,5 litros da tinta, né, da MP33, tinta para a pintura do portão de ferro. Tipo de ordem, produção com material de terceiros, ok? Então vamos diretamente para o nosso exemplo. Então o passo 1 do nosso exemplo vai ser criar um pedido de venda para 100 unidades do portão de ferro 1077 pintado. Para o cliente exemplo RJ, tipo de movimentação, venda de industrialização por encomenda e valor unitário R$400, ok? Então vamos lá, pedido de venda, já estou aqui na tela de pedido de venda, mas se você quiser acessar aí pelo menu principal é só digitar pedido de venda. Vou criar aqui um pedido de venda, empresa 1, cliente exemplo Rio de Janeiro, tipo de movimentação, venda de industrialização por encomenda, tá? Nós vimos aí como configurar esse tipo de movimentação. O item aqui, né, o meu item vai ser o portão de ferro pintado, né, é o que é vendido para o meu cliente. A quantidade aqui vai ser de 100 unidades, valor unitário R$400. Data de entrega, vamos colocar aqui a data de entrega de 1º de janeiro de 2019, por exemplo. Eu vou salvar aqui. Ok, criei aqui o meu pedido de venda, posso checar aqui meus valores totais, R$40 mil aí de serviço. Condição de pagamento, tenho que escolher aqui a condição de pagamento, uma parcela para 30 dias, vou salvar. Beleza, salvei aqui o meu pedido de venda para o cliente exemplo RJ, tá? Voltando para o nosso artigo, vamos gerar a ordem de produção, né, para o produto do pedido de venda, o portão de ferro pintado, com a quantidade planejada, né, de 100 unidades para o pedido de venda. Aí um ponto de atenção aqui, processo de produção com materiais de terceiros, pessoal, a ordem de produção deve ficar sempre vinculada com o item de pedido de venda do cliente, tá? Então, o processo de industrialização por encomenda, né? Então, eu estou fazendo uma industrialização por encomenda para atender um pedido de venda que foi colocado pelo meu cliente. Então, essa ordem de produção ela tem que ficar amarrada com o item de pedido de venda do cliente, tá? Então, eu vou gerar minha ordem de produção aqui, olha, diretamente, eu vou clicar aqui no item de pedido de venda e vou utilizar esse submenu aqui, olha, criar ordem de produção para o item de pedido de venda. Aí dessa forma o sistema vai me levar para a tela de criação da ordem de produção e já vai vincular essa ordem de produção com o item do pedido de venda do meu cliente. Esse vínculo aqui ele é fundamental, tá? Porque quando eu fizer a requisição pela produção para essa ordem, o sistema, no momento que ele vai requisitar um material que é do meu cliente, né, ele tem que requisitar esse material de propriedade do meu cliente, né? Pode ser que lá no estoque de materiais terceiros em nosso poder eu tenha
o mesmo portão de ferro sem pintura do cliente A, B e C. Então eu tenho que requisitar para essa ordem o portão de ferro sem pintura, né, do cliente do meu pedido de venda, certo? Não pode misturar o material aí de clientes diferentes. Então está aqui a minha ordem de produção já vinculada com o pedido de venda. Aqui o sistema preenche todos os campos automaticamente, tá? Quantidade, empresa, a lista de materiais, a lista de materiais padrão que nós vamos utilizar. Já vinculou aqui, ó, já preencheu aqui o cliente como cliente exemplo RJ aqui dentro da minha ordem de produção. Então vou gerar aqui a minha ordem de produção. Ok, aí com a ordem gerada, né, eu já estou pronto para fazer o processo de industrialização por encomenda, né, do portão de ferro pintado. Aqui é interessante notar, ó, a ordem foi gerada com status liberada, está amarrada aqui com o pedido de venda. A ordem é 131-1, produção com materiais de terceiros. Se eu acessar aqui a tela de empenhos da ordem, eu vou ver aqui tanto o material, o portão de ferro 1077 sem pintura, né, que vai ser remetido pelo meu cliente, com o material de propriedade da minha empresa, a tinta, né, que eu vou utilizar aí nessa industrialização por encomenda, né. Ambos os materiais ficam empenhados aqui na minha ordem de produção com materiais terceiros, tá? Aí, para fins didáticos, né, acho interessante a gente dar uma entrada aqui, gerar um documento de entrada para industrialização por encomenda de 100 unidades do portão de ferro sem pintura, dando entrada no setor materiais terceiros em nosso poder. Lá do cliente exemplo RJ, tipo de movimentação, entrada de materiais terceiros para industrialização por encomenda ao valor unitário de R$50, né? Então, o meu cliente, né, o cliente exemplo RJ, suponha que ele remeteu, né, o material para a minha empresa, né, para fazer essa industrialização sob encomenda. O material que foi remetido foi o portão de ferro sem pintura, né? E aí, para eu fazer essa industrialização por encomenda, eu tenho que dar entrada, né, nesse material que foi remetido pelo meu cliente para industrialização por encomenda. Então, aqui na tela de documentos de entrada, eu vou fazer essa entrada diretamente aqui. Ok? Então, empresa 1, aqui o material entra aqui como entrada de materiais de terceiros para industrialização por encomenda. Importante escolher aqui corretamente aqui a pessoa, né? Então esse material é do meu cliente exemplo Rio de Janeiro. O setor de entrada aqui vai ser materiais de terceiros em nosso poder. Vou criar aqui o item do documento de entrada. Perceba que o sistema já selecionou aqui o CFOP 1901, né, entrada para industrialização por encomenda. O produto aqui é o meu portão de ferro 1077 sem pintura, 100 unidades, né? 100 unidades ao valor unitário de R$50. Então vamos lá, R$50, veio a nota aí do meu cliente. Salvei aqui, posso checar aqui os meus valores totais, R$5.000. Condição de pagamento, aqui não tem pagamento, né, pessoal? Isso aqui é só um documento de entrada do material do meu cliente, não vai gerar conta a receber nem pagar. Então eu vou salvar aqui. Ok, salvei o meu documento de entrada. Posso ir lá na minha consulta de estoque. Então aqui na minha consulta de estoque, posso ver aqui, olha, o portão de ferro 1077 sem pintura. E aqui eu estou vendo que eu tenho nesse momento aqui, olha, 270 unidades no setor de materiais terceiros em nosso poder. 170 unidades são do cliente exemplo RJ e 100 unidades são do cliente exemplo São Paulo, SP. Eu tenho também 60 unidades que estão em processo, tá? Então, na escrituração aí do K200, né,
aqui desse produto, do MP34, eu vou enxergar aqui 170 unidades de material de terceiro do cliente exemplo RJ e 100 unidades do material de terceiro do cliente SP, também escriturados lá no K200, tá? Beleza, né? Então aqui eu já vi a minha consulta de estoque, já fizemos a entrada. Vamos fazer agora a requisição, né, do material para a ordem de produção. Então vou lá na minha ordem de produção, vamos na tela de ordens, e aí para a ordem de produção tem que ser requisitado tanto o material do cliente quanto o material da minha empresa, né? E aí quando eu requisitar o material, ambos os materiais vão ser transferidos para o estoque em processo, mas o material do meu cliente ele vai ser requisitado do setor materiais terceiros em nosso poder, e o material de propriedade da minha empresa vai ser requisitado do setor de almoxarifado. Então tá, então estamos na tela aqui de ordens, vou acessar aqui a tela de requisições, vou carregar aqui os meus empenhos, tá? Bom, e aí o que é interessante notar aqui? Primeiro, o portão de ferro 1077 sem pintura, esse é o material remetido pelo meu cliente, né? Repara que o sistema já tem inteligência, né, de sugerir aqui, né? Na verdade aqui é uma imposição, né? Requisitar esse material do setor materiais de terceiros em nosso poder. Repara também que o saldo em estoque que eu estou vendo aqui de 170 unidades. Esse saldo em estoque aqui é o saldo em estoque do cliente do pedido de venda, tá? Então é do cliente exemplo RJ. Eu não estou vendo aqui o saldo em estoque do cliente exemplo SP. Tá? Lembra que lá na consulta de estoque a gente tem 170 unidades do cliente exemplo RJ e 100 unidades do cliente exemplo SP. Então aqui eu só vejo o saldo do meu cliente do pedido de venda, que essa ordem de produção em terceiros está amarrada. Custo médio também zero, né? Por que esse custo médio é zero? Porque esse material não é de propriedade da minha empresa, esse material é de propriedade do cliente. Tá? Então esse material aqui, quando eu registrar o consumo dele na ordem, ele não vai valorizar, né, o custo dessa ordem aqui. E a tinta, né, eu estou requisitando 250 litros da tinta do almoxarifado. Esse é o material próprio da minha empresa, e aqui é o custo médio de R$ 2,00 o litro. Ok, pessoal, tranquilo aqui. Importante entender bem essa diferenciação. Vou salvar aqui. Beleza, minha ordem agora está requisitada totalmente. Posso ver aqui as movimentações da ordem. Tá? Então repara que o sistema transferiu aqui os materiais para o setor de estoque em processo, tanto o material do meu cliente quanto o material da minha empresa, a tinta. E agora o passo 5 aqui é fazer o reporte da produção da ordem, reporte total, tá? Então vamos fazer aqui o reporte total da ordem, encerrando a ordem, dando entrada aí de 100 unidades do portão de ferro pintado lá no setor de expedição. O sistema está baixando aqui do setor de estoque em processo os materiais, tanto o material do cliente como o material da minha empresa, tá? O material do cliente aqui ele é apropriado com custo zero, né? Porque não é um material de propriedade da minha empresa. Vou salvar. Beleza, salvou. Minha ordem aqui foi encerrada. O saldo já está zerado. Então, se eu for lá na consulta de estoque, né, do portão de ferro pintado, né, ele já vai estar lá no meu estoque aqui, ó, na expedição, né? 100 unidades do meu portão de ferro pintado lá na expedição, pronta para ser faturada para o meu cliente. E aí o passo 6 é gerar o documento de saída, né, faturando aí o portão de ferro 1077 pintado e fazendo um retorno simbólico do portão de ferro 1077 sem pintura, tá?
Aí aqui a gente tem que utilizar a função especial retornar materiais de terceiros. Na verdade não é retornar materiais de terceiros que serão retornados, né? É selecionar materiais de terceiros que serão retornados. Tem que corrigir aqui depois do nosso treinamento. Ok, então vamos lá para o meu pedido de venda. Então, aqui eu consigo ver, né, no próprio pedido de venda aqui, que como a ordem de produção está amarrada, né, com o pedido de venda, eu consigo ver aqui que a quantidade produzida é 100, né, para esse pedido de venda, e que a quantidade produzida pendente de faturamento é 100, certo? Então a amarração aí da ordem com item de pedido de venda também facilita muito nesse sentido, né, na gestão aí dos pedidos de venda que já podem ser faturados. Então aqui eu vou clicar no pedido de venda e gerar o documento de saída, certo? O sistema ele já preenche aqui o documento de saída com um portão de ferro pintado, 100 unidades, saindo lá do setor de expedição, CFOP 5.124, venda de utilização por encomenda, né? Só que aqui eu tenho que fazer o retorno, né, do material, né, do meu cliente que foi remetido para a minha empresa. Então vem aqui em funções especiais, selecionar materiais de terceiros que serão retornados, certo? Aqui eu estou vendo aqui a entrada, tá? A entrada que foi feita no sistema do portão de ferro sem pintura, 100 unidades que entraram ao valor unitário de R$50, e eu não retornei nada ainda, né? Então o saldo a retornar é 100. Então aqui eu falo, olha, eu estou retornando os 100, tá? É um retorno total. E aí o sistema faz essa amarração, né, do retorno que está sendo feito aqui com o documento de entrada. Há algumas questões importantes aqui, né? O tipo de movimentação, olha, retorno de materiais de terceiros remetidos para industrialização por encomenda. O CFOP 5.902. Repara que o sistema ele não preencheu o setor de estoque, né? Por quê? Porque essa é uma movimentação que não vai gerar movimentação de estoque. Esse aqui é um retorno simbólico. Isso aqui não vai gerar movimentação de estoque, ok? Outro ponto importante, né? O valor total do meu documento é R$45 mil, né? Que é o valor aí do portão de ferro pintado mais o retorno simbólico aí do portão de ferro sem pintura. Mas aqui no valor total financeiro é R$40 mil, né? Que é o que eu estou faturando, que vai gerar conta a receber, né? Aqui é só um retorno simbólico do material, isso aqui não gera conta a receber. Então eu vou salvar aqui e ok, com isso nós cumprimos aí o nosso passo 6, certo? E aí o próximo passo agora é gerar a escrituração do bloco K, né? Logicamente, se eu tivesse aqui com a base aqui habilitada para gerar nota fiscal, eu poderia gerar aqui a nota fiscal eletrônica para faturar essa venda por industrialização por encomenda para o meu cliente. Agora vamos lá na apuração do bloco K. Vou processar aqui a minha apuração e vamos fazer o download do arquivo e vamos localizar aqui a nossa escrituração, né? Vai ser um K230, né? A produção interna com materiais de terceiros ela é escriturada no K230. Tá aqui ela. Então tem aqui, olha, a minha ordem de produção é 131-1 para fabricar o PA17, que é o portão de ferro pintado. A quantidade produzida 100 unidades. Ela começou e terminou, né, em 18 de janeiro de 2019, né? Foi concluída a minha ordem. Aqui os materiais consumidos, né? Então eu consumi MP34 e MP33, 100 unidades do portão de ferro sem pintura e 250 litros da tinta, tá? Então é importante destacar aqui que tanto o material do cliente quanto o material da minha empresa são escriturados no registro K235.
voltando para o nosso artigo, nós temos aqui um exemplo similar de escrituração, que foi apresentado na nossa base de treinamento, e os destaques já foram falados, né? A data de conclusão da ordem foi escriturada, a minha ordem foi concluída, quantidade produzida foi escriturada no K230, e no K235 os insumos consumidos de propriedade da minha empresa e de propriedade do cliente foram escriturados no K235.